Um projeto financiado pela Organização Mundial de Saúde, ou então as Nações Unidas, como sempre, por trás de tudo, como a gente sempre costuma dizer. A empresa Oxitec, a qual nós teremos à frente, não essa semana, provavelmente na outra, vamos trazer para vocês todas as empresas envolvidas nesse processo, ignorasse os requisitos de consentimento informado para a liberação de mosquitos geneticamente modificados. O projeto financiado pela OMS, isso tem que ficar bem claro, financiado pela Organização Mundial de Saúde, a Mosque Guide, que deveria supostamente desenvolver as melhores práticas, é isso que eles dizem, foi permitido que essa empresa obtivesse a aprovação dos órgãos reguladores brasileiros para liberar 16 milhões de mosquitos transgênicos antes que fossem finalizadas ou aprovadas as regulamentações sobre a liberação de insetos transgênicos, sem a publicação de uma avaliação de risco. Seguindo aqui, nós temos outra informação. O projeto financiado pela OMS, Mosque Guide, não explicou o porquê de abandonar a regulamentação e o fato de não publicar a avaliação de risco do resultado de um acordo comercial com o Reino Unido e o Brasil. A Organização Mundial de Saúde considera a não publicação da avaliação de risco como melhores práticas. Bem, senhores, traduzindo o que está escrito aqui, nós estamos dizendo o seguinte, que a Organização Mundial de Saúde, ou seja, as Nações Unidas, ela simplesmente desconsidera a presença de uma nação soberana, ou seja, que presidente que nada, eles não precisam de autorização, eles simplesmente chegam lá e executam o seu plano de acordo com o seu interesse. Só que, senhores, tem um detalhe nessa história. Existe uma lei, a Lei 11.105, de 24 de março de 2005. Essa lei, sancionada pelo presidente da República, em exercício na época. Eu vou até o fim, primeiro, depois vou retornar aqui no começo. Eu quero mostrar uma coisa curiosa para vocês. Olha o que diz aqui. Artigo 27. Liberar ou descartar organismos geneticamente modificados no meio ambiente em desacordo com as normas estabelecidas pela esta organização, essa entidade aqui que cuida disso no Brasil, ela é punível de reclusão de 1 a 4 anos, mais multa, ok? E se isso resultar em mortes, ainda mais, essa pena, ela recebe um acréscimo ainda maior. Então, a pergunta que fica é o seguinte, senhores. Os canais Metavendas Brasil, desde que foram criados, nós sempre dissemos que as Nações Unidas é que governam o mundo. Quando você vê um negócio desse aqui, onde o seu país recebe organismos geneticamente modificados, ao qual não foi feito nenhum tipo de estudo e isto foi solto numa determinada região, ok? Sem autorização da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que no caso é CTN-Bio, isso é feito de uma maneira, a empresa simplesmente entrou lá e soltou esses mosquitos, e aqui você tem uma lei sancionada pelo presidente do seu país, que está dizendo o seguinte, que se ele fizer isso e causar mortes, essas pessoas aqui, olha, elas vão estar desrespeitando esse artigo, poderiam ser presas. Isso é ficção científica, percebem? Isso não existe na realidade, na prática não é bem assim que acontece. Por quê? Porque foi exatamente isso que a Oxitec fez. Aqui, ó, olhem isso. Nesta mesma entrevista, vemos que na Bahia temos o Moscamed com status legal de organização social e que o governo da Bahia investiu cerca de 1,7 milhões, no caso aqui, na aplicação da biofábrica da empresa, com capacidade produtiva de 4 milhões de Aedes aegypti modificados geneticamente por semana. Neste outro documento, a comissão, né, que cuida dessa parte, em julho de 2012, esta autoriza a liberação de 12 mil insetos adultos machos em período de 2 anos em Jacobina, Bahia. Senhores, só que é o seguinte, quando você vai ler o procedimento dessa empresa, ela soltou antes esses mosquitos. Antes esses mosquitos foram soltos e depois veio essa aprovação, ok?
que é aquele procedimento que a gente mostrou lá no Pandemia Global. Eles vêm, colocam lá os mosquitos, depois eles vão correr atrás da autorização. E se alguém tem dúvida disso, a gente volta aqui. Olha o que diz aqui. Aqui não está falando isso? Que antes que fossem finalizadas as aprovações e regulamentações sobre a liberação do inseto transgênico, isso já foi colocado dentro do sistema. E no caso, por exemplo, da Bahia, aí na Bahia eles foram lá e soltaram isso, mas não havia um estudo antes disso para ser liberados esses mosquitos. Resultado da ação dessa empresa que ignora qualquer tipo de governo, essa entidade maior, esse governo central, que é a ONU, ela usa as suas agências, como no caso a OMS, entra no país e fala assim, olha, em 2005, nem sei quem era o presidente, acho que era Lula, assina aí, acabou, meu amigo, e fica quieto no seu canto. Aí ele vai lá, assina, porque ele vai receber um dinheiro, aí o prefeito recebe um dinheiro, todo mundo recebe dinheiro, vai lá, solta esses mosquitos dentro do sistema, e aí o que vem em seguida? Vem isso aqui. Brasil confirmou 165 casos de bebês com microcefalia e outras alterações ligadas à Zika em 2017. Bahia é o estado com maior número de notificações. Entre novembro de 2015, início da emergência, e dezembro de 2016, o país confirmou 2.205 casos de bebês afetados. A emergência começou em 2015. Então você começa a analisar o seguinte, em 2012 já foi soltos os mosquitos, e isso continuou sendo feito, ok, por um grande período de tempo, e logo em seguida, vocês não acham muita coincidência que começa a aparecer nessas mesmas regiões onde foram soltos os mosquitos, problemas de microcefalia? E tem outro detalhe, que casa também com essa informação que nós falamos lá no Pandemia Global, onde nós mostramos o infográfico. Vocês lembram que são as mesmas regiões onde está plantado eucalipto, a monocultura do eucalipto? É a mesma coisa, senhores. É exatamente o modus operandi da coisa. É assim que as coisas funcionam. Então, a gente percebe que existe aí uma ação contra a população e que o seu governo, as pessoas que ficam ligadas em política, não compreendem ainda que não interessa quem está no poder, quem manda é o sistema central. Esse link, senhores, quem quiser, eu disponibilizo. Está aqui, ó. A gente deixa sempre anotado, e a gente só vai passar isso agora direto para a nossa audiência. Mas é para deixar claro que o que está acontecendo hoje no mundo, senhores, eu vou interromper aqui o compartilhamento, o que está acontecendo hoje no mundo é muito claro. Nós estamos sob ataque. Não existe negócio de lei. A Renata que está aqui, olha, do Rio de Janeiro, Renata, boa noite, seja bem-vinda. Ela é advogada, ela sabe. Ela vê aquele documento ali onde existe a lei dizendo, olha, você não pode soltar esses mosquitos porque a nossa lei está dizendo, e aí você vê a OMS, que é uma agência das Nações Unidas, dizendo o seguinte, não me interessa quem é presidente nesse lugar. Ó, tá aqui, distribua o dinheiro. E tem mais ainda, a tua mídia, aquela mesma Rede Globo, aquela mesma SBT, Band, essas mesmas televisões que tá mandando você lá tomar vacina, é a mesma que não te informa nada disso. Entende? Vai te informar depois, que o estrago já está feito. Por que não informou na época que soltou os mosquitos e a lei não estava aprovada? Não é verdade? Então as coisas aqui funcionam dessa forma. Mas não é só aqui no Brasil, senhores, para deixar claro, como é o modus operandi da ONU. A ONU, como do mundo, não interessa quem é presidente ou quem é o monarca, eles não querem nem saber, eles passam por cima que nem trator, porque quem manda no mundo são eles. Entendem? Amanhã nós vamos abordar um assunto que vai estar falando sobre isso. Aliás, esse começo aí que a gente ficou aqui meio atrapalhado, por causa das telas, eu esqueci de falar uma coisa aqui importante, vai ser bem rápido, não posso esquecer. Pessoal, em primeiro lugar, não esqueçam de deixar seu like. Em segundo lugar, agradecer ao Paulo do Recife, Pernambuco, tá, pelo livro que enviou dos Bilderbergs. Um abraço ao canal Polinário Engraçado, que está aqui com a gente, assistindo, muito obrigado. A live de amanhã, o que Acapulco tem a ver com Las Vegas? Nós vamos abordar um pouco sobre o CERN, transhumanismo, vai ser bem importante essa live. Agradecer aqui as doações de Carlito do Rio Branco, Acre, Petronilho de Itabaiana, Sergipe, Anônima do Nordeste, Anônima do Rio de Janeiro, Anônima do Acre, Araújo de Aracaju, Whitley de Guripi, Tocantins e Anônima de Curitiba. É importante os donativos porque é o que mantém nosso trabalho. A gente até colocou aqui, sua doação é importante para manter o nosso trabalho. Agradecer ao Ossis, que lança um novo vídeo hoje sobre a África, um canal parceiro. Aos novos canais parceiros, o Rick ao Vivo e o Dilo Branco, sejam bem-vindos. Aos canais Metavendas.
Abraço ao canal Web Rádio Vox, do Fernando, e ao For USA Flórida, do Gustavo. Adicione nosso WhatsApp em seus grupos, porque é muito importante, a gente vai atingir mais pessoas. Baixe nossos vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Acabou que a gente se enrolou no começo, peço desculpas. Pois bem, senhores, então, essa é a situação que nós vivemos. Então, antes de eu passar para o Costa, eu só gostaria de reafirmar isso. Existe a lei, mas não interessa a lei, porque no fim das contas, eles passam por cima de tudo e impõem o que eles querem impor, entendem? Então, é assim que as coisas funcionam. E agora, se vocês perceberem que a gente já mostrou a gravidade do fato, ou seja, acreditar na mídia e acreditar que existe um governo que vai impedir que faça mal à população, esqueçam, desliguem da política, não se agarrem mais a isso, abandonem esse barco furado. Isso aí não vai levar a lugar nenhum, entendem? Qualquer político que entrar no poder, ele não manda nada, quem manda é a ONU, eles determinam o que vai ser feito e acabou. Aí agora eu pergunto a vocês, chega lá na Bahia, pergunta para as pessoas na Bahia que tem criança lá com microcefalia, pergunta lá para eles o que eles pensam do seu governo ou qualquer coisa relacionada a essas empresas que fizeram isso, entende? E você vai continuar tendo a mídia mentindo, dizendo que não é nada disso, que isso não está acontecendo por causa disso. Sendo que quando não existiam esses mosquitos, existia esse problema? Analisem comigo, existia o problema antes de existirem esses mosquitos lá, dentro do sistema? Você não ouvia falar disso. Você passou a ouvir falar disso agora. E, senhores, a coisa é muito mais séria, vai muito mais além do que a gente pode imaginar. Vou passar para o Costa e vocês vão ver a atrocidade do que ele vai passar para vocês agora, do quão grave é essa situação criada pela OMS dentro do Brasil. Pode falar, Costa. Ô, professor, boa noite. Então, de fato, a gente se deparou com um monte de informações vem mostrando uma realidade totalmente diferente do que é falado para nós, né? Eu já estou compartilhando a tela? A minha tela? Já, só você compartilhar. Tá compartilhando. Eu já compartilhei. Então. Compartilhar. Pronto. Não, espera aí. Agora está compartilhando. Compartilhando? Sim. Ok. Então, pessoal, a gente se deparou com um monte de notícias como essas aqui. Tá vendo aí? Tá perfeito. Então, notícias como essa. 53 cidades registram casos de microcefalia em São Paulo. Isso é já 2016. Nem se compara com o que aconteceu no ano de pico, que foi 2014, né? Só vou passar algumas notícias dessas para a gente registrar que isso aconteceu, ok? Outro caso aqui que eu quero mostrar. Deixa eu ver essa aqui, ó. Petrolina tem 2 fetos mortos com microcefalia e 9 casos notificados. Petrolina fica ali vizinho de Juazeiro da Bahia, que é perto também de onde foi solto os mosquitos, né? Então, uma das questões que a gente se pergunta, agora já para ir refletindo, é o seguinte: quando foi identificado o vírus da Zika e, consequentemente, apareceu a microcefalia, falou-se que esse vírus Zika, que estava relacionado à microcefalia, poderia ser ele apareceu no Brasil em 2014 com um evento esportivo. A pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: qual é o evento esportivo que houve no Brasil em Petrolina? Ok? E lá em Juazeiro também. E em muitas outras cidades onde aconteceu isso. Então, só para começarmos a refletir nessas questões agora, né? Então, vamos ver aqui outro caso, que a gente se aprofundar mais. O ano passado foi dado um alerta sobre o risco de epidemia em 2017, que é nesse período de verão. Só quero mostrar essa manchete aqui. Vocês estão vendo, né? Tá vendo? Dá para ver, Edson? Dá para ver. Pode aumentar um pouquinho mais. Mas só ver a letra grande aqui. Alerta para risco de nova epidemia de dengue, zika e chikungunya em Pernambuco. Ok?